E o Corinthians emitiu nota importantíssima anunciando, finalmente, mudança na gestão da Neoquímica Arena. Corinthians perdeu o mando de campo e teve jogadores suspensos em julgamento no STJD. E em apenas 3 jogos é possível perceber fortes mudanças no Corinthians do Fernando Diniz. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mudanças que já são fáceis de serem percebidas em apenas 3 jogos do Timão, que agora é comandado pelo Fernando Diniz. O Diniz chegou ao Corinthians há poucos dias. Para ter uma ideia, o Corinthians anunciou a demissão do Dorival no dia 5 de abril e no dia 6 de abril, numa segunda-feira, o Timão anunciou a contratação do Diniz. O Diniz fez, por exemplo, apenas 2 trabalhos, na terça, dia 7, na quarta, dia 8, e já fez a sua estreia pelo Timão em uma quinta-feira, dia 9, estreia do Corinthians em Libertadores da América. Vencemos, vitória por 2-0. E na Libertadores já temos 2 vitórias com o Fernando Diniz, 2 vitórias por 2-0, e em um jogo de campeonato brasileiro contra o arquirrival, 0-0 na Neoquímica Arena. E em apenas 3 jogos já é possível perceber mudanças, principalmente na postura dos jogadores, no comportamento dos atletas, na força de vontade dos jogadores que aparentemente estão com níveis de energias a mais do que nós estávamos vendo sob os comandos do Dorival Júnior. Fernando Diniz, que vem buscando trabalhar e muito a parte emocional dos jogadores, principalmente na questão do incentivo mesmo, tanto é que foi fácil perceber atletas totalmente pilhados no derby que aconteceu no último domingo, dia 12, contra o arquirrival. Até aqui, então, em 3 jogos com o Diniz, o Corinthians que não vencia, ficamos sem vencer 9 partidas com o Dorival, já temos 2 vitórias e um empate com 2 jogadores a menos no clássico. Então, já mudanças estão sendo fáceis perceber na equipe e nos jogadores, com o Dorival Júnior saindo e o Fernando Diniz chegando. A minha opinião, quanto ao Corinthians já ter mudanças, ser fácil perceber as mudanças com o Diniz, é a seguinte. Primeiramente, com o Dorival, eu acho que acabou sendo criado um desgaste entre Dorival e os jogadores. Sabem aquela questão do treinador perder o vestiário? A sensação que fica é essa. Com o Diniz, os jogadores estão diferentes, mas o Diniz ele chegou sem tempo para poder trabalhar. O Diniz vai ter mesmo tempo para tentar implantar a sua metodologia de trabalho na Copa do Mundo. Isso vai acontecer no mês de junho. Então, o que o Diniz buscou fazer inicialmente? Mexer no emocional dos jogadores. E até aqui ele está conseguindo. Claro, o Diniz tem feito mudanças táticas? Absolutamente que sim. O Corinthians se comporta de uma forma mais agressiva, principalmente no segundo tempo. É um Corinthians que busca uma imposição nos 2 jogos que nós temos em casa com o Fernando Diniz, mas é fácil perceber que os jogadores, na questão da entrega, da força de vontade, estão tendo algo a mais. Então, é um treinador que chega para fazer fortes mudanças em apenas 3 jogos. O Diniz acabou conquistando muita gente que não tinha confiança no trabalho dele. Eu, particularmente, torço e muito para que o Fernando Diniz consiga ter um equilíbrio dentro da sua metodologia de trabalho, no chamado dinizismo, e absolutamente encontrar uma forma de equilíbrio mesmo, volto a dizer, em relação a ter um trabalho que seja promissor dentro do Timão. Resumindo, estou torcendo muito para que o Corinthians evolua ainda mais com o Fernando Diniz. E agora vamos falar sobre punição. O Corinthians foi punido pelo STJD por incidentes que aconteceram no derby do último domingo.
O derby do último domingo foi bastante quente, um 0-0 dentro da Neoquímica Arena, mas com o Corinthians terminando a partida com 2 jogadores a menos. O André foi expulso no primeiro tempo por gesto obsceno e o Mateuzinho foi expulso no segundo tempo por uma agressão mesmo ao adversário. O Corinthians foi denunciado no STJD pelas expulsões e também por incidentes que aconteceram nos corredores da Neoquímica Arena, confusões e outros fatos também que levaram o Corinthians a ser julgado no STJD. O STJD julgou o Corinthians nesta sexta-feira, dia 17 de abril, e o Timão acabou sendo punido, e eu vou explicar para vocês agora que vou detalhar as punições que o Corinthians recebeu junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Vamos lá. Primeiramente, os 2 jogadores que foram expulsos, o Mateuzinho e o André, pegaram jogos, estão suspensos. O André pegou um jogo por gesto obsceno e o Mateuzinho pegou 4 jogos pela agressão ao Flaco Lopes. O Paredão Hugo Souza pegou 2 jogos por ofender a honra do árbitro em entrevista. O Breno Bidon, que também foi denunciado, acabou sendo absolvido por confusão no túnel. E o Luiz Fernando, preparador de goleiros, também foi absolvido de suposta participação em confusão. Então, na parte dos jogadores, as coisas ficaram assim, e o Corinthians também perdeu um mando de campo e pagará uma multa de R$112 mil por toda a confusão que acabou acontecendo na Neoquímica Arena. Além, então, dessa confusão e tudo que aconteceu, o Corinthians também acabar sendo punido, perdendo o mando de campo. E também o Corinthians vai ter que pagar a multa por um drone que acabou entrando na Neoquímica Arena e também pela injúria racial que o goleiro Carlos Miguel acabou sofrendo. Lembrando que o Corinthians acabou emitindo uma nota lamentando o que aconteceu com o Carlos Miguel, mas juntando tudo, o Corinthians acabou sendo punido pelo STJD. A minha opinião, quanto às punições que o Corinthians recebeu do STJD é a seguinte. Volto a dizer a vocês o que eu sempre falo. É lamentável ainda nós termos que ficar falando sobre injúria racial. É inaceitável esse tipo de atitude. É simplesmente inaceitável ainda nós termos pessoas que acabam fazendo isso. É extremamente urgente. Quem fez isso tem que ser identificado e nunca mais entrar em um estádio de futebol. Vem falando isso para vocês já há um bom tempo. E também as leis necessitam de mudanças, tem que ter punições severas contra quem comete esse tipo de atitude. Só assim que eu acredito que nós veremos mudanças em relação a isso. Então, isso é extremamente inaceitável. Agora, vamos lá. O Corinthians tomaram uma multa de R$112 mil. O adversário tomou uma multa de 20 mil. O Paredão Hugo Souza, ele vai tomar 2 jogos de suspensão por ter falado do árbitro. O que o Mateuzinho fez para tomar 4 jogos de suspensão foi menor, por exemplo, do que o Flaco Lopes fez com o Breno Bidon. Uma cotovelada, ele fez o movimento da cotovelada. Então, é incrível como o Corinthians sempre acaba sendo alvo do STJD. E volto a dizer a vocês, é um Corinthians que sempre acaba pagando punições severas, enquanto os adversários não acontece nada. É incrível. O Corinthians não tem força nenhuma nos bastidores. Eu sempre falo para vocês da CBF, o STJD é ligado à CBF. E quando eu falo para vocês do Corinthians não ter forças, não é para o Corinthians ter forças de ser beneficiado, e sim as coisas serem iguais. Estão aí, as punições são essas. Não sei se de repente caberá algum recurso para o Corinthians recorrer e tudo mais. Lembrando que sempre existem aquelas questões de
efeitos suspensivos, mas está aí a punição, as punições são essas e sempre o Corinthians acabando, parece que usam o Corinthians de uma certa forma para mostrarem que existem punições e existem uma certa forma rigorosa, mas no final das contas, com o Corinthians são rigorosos, mas com outros clubes não. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre nota importantíssima que o Corinthians emitiu, anunciando a troca na administração, na gestão da Neoquímica Arena. Finalmente, o Corinthians tomou uma atitude em relação à gestão da Neoquímica Arena. Após desdobramentos de uma operação do Ministério Público de São Paulo, o clube finalmente decidiu trocar a administradora dos fundos ligados à Neoquímica Arena. Como que as coisas ficaram? Saem a Reag Arandu Investimentos e entram a Azarock Asset Medianemente para a gestão de fundos e a Genial Investimentos para a administração fiduciária. Lembrando que desde agosto de 2025, a antiga gestora foi alvo de operação, a operação da Polícia Federal, chamada de Operação Carbono Oculto, que foi conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, junto com o GAECO e também a Receita Federal, como eu disse a vocês, a Polícia Federal, investigando suposta lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, fraudes no setor de combustíveis e possível ligação com crime organizado. O Corinthians emitiu, como eu disse a vocês, uma nota oficial anunciando essas mudanças. Vamos para a nota do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que foi concluída a substituição dos prestadores de serviços responsáveis pela gestão e administração dos fundos ligados à Neoquímica Arena. O processo foi realizado em conformidade com os instrumentos contratuais vigentes, com acompanhamento e anuência da Caixa Econômica Federal. A partir de agora, a Azarock Asset Medianemente passa a responder pela gestão dos fundos, enquanto a Genial Investimentos assume a administração fiduciária. A medida integra o processo de aprimoramento da governança e da gestão financeira do empreendimento, com o objetivo de fortalecer os mecanismos de controle, transparência e eficiência na administração da Arena. Então, essa foi a nota do Corinthians confirmando essas mudanças na gestão da Neoquímica Arena. Finalmente, as coisas na Arena mudaram. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter anunciado essas mudanças na Neoquímica Arena, é a seguinte: finalmente o Corinthians trocou a empresa que fazia a gestão da Arena. Desde que a antiga empresa entrou na mira da polícia, de investigações e tudo mais, muitas críticas e muita pressão para que mudanças acontecessem. Estamos falando de investigações que começaram em agosto do ano passado. E agora, somente na metade, depois da metade do mês de abril, é que o Corinthians acabou conseguindo fazer as mudanças. O motivo, ou motivos de tanta demora, o clube meio que tentou justificar que acabou seguindo tudo em conformidade a instrumentos contratuais. Então, é aquela questão. Dentro do Corinthians sempre acabam demorando para fazerem as mudanças. Ao meu ponto de vista, uma mudança importantíssima e extremamente necessária, só que já era para ter sido feito bem antes. Mas vamos ver agora como que as coisas vão ficar com essas mudanças. Lembrando que ainda existem muitos questionamentos, muitas coisas estranhas envolvendo essa gestão da Neoquímica Arena. Muitas coisas supostas ainda são colocadas, temos que falar assim. Mas, enfim, vamos aguardar como que as coisas ficarão daqui por diante com essas mudanças que foram anunciadas pelo clube. Mudanças importantíssimas, o Corinthians emitiu uma nota importantíssima confirmando, mas volto a dizer a vocês, na minha visão, as mudanças, o clube acabou demorando para que se tenham resolvido isso.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!